sou o professor Silvio Santos, professor de Biologia, tá bom? Da Mediação Tecnológica. Estamos aqui hoje para um debate muito interessante, né? Vamos falar sobre nutrição e saúde, que é um tema que tem levantado algumas questões, ultimamente, principalmente nessa juventude de hoje, algumas coisas relacionadas à nutrição, novas doenças que surgem, e a gente vai estar abordando esse assunto aqui hoje. Eu, professor Silvio Santos, professora Tabita, né, também de Biologia. Olá, galera. Para nós é um prazer sempre muito grande, né, estarmos aqui com vocês e com esse bate-papo. Tenho certeza que você vai curtir bastante, tá bom? Então a gente vai falar sobre alimentação, sobre nutrição, que tem diferença, e a gente vai falar também um pouquinho sobre isso hoje. E a gente está com uma pessoa aqui que você já conhece, né? Você que está acompanhando os podcasts da Mediação Tecnológica já conhece a nossa convidada. E a gente sente assim, um enorme prazer de tê-la novamente aqui conosco. Professora Marina. Então, professora Marina, nós vamos conversar aqui com a professora Marina Bueno. Tá? A professora Marina Bueno, ela é graduada em Nutrição pelo Centro Universitário São Lucas, graduada em Gastronomia pela Faculdade Estácio de Sá, de Minas Gerais, pós-graduada em Gestão de Segurança Alimentar pelo SENAC e é docente no curso de Nutrição no Centro Educacional São Lucas. Depois desse discurso, né, de graduação aqui, de formação, seja bem-vinda, professora Marina. É um prazer tê-la aqui com a gente. É um prazer meu estar aqui novamente com vocês, agora com a Tabita e o Silvio. E vamos contribuir, né, para a educação, para o conhecimento. Que quanto mais a gente conhece, todo conhecimento é válido, independente dele qual seja. E estamos aqui para poder... Tem uma coisa que não se esgota, né, professora? Sim. É essa conversa sobre conhecimento, né? Sim, todos os dias nós aprendemos. Eu aprendo, mesmo como professora, eu dando uma aula, eu aprendo mais ainda. É verdade. Inclusive, na questão, como você falou, dando aula a gente aprende, é aquela velha história, né? Uma vez eu falei num podcast também, os alunos, eles têm aquela coisa, poxa, esse professor sabe tudo de cabeça, mas ele não sabe que a gente está dando aquilo desde o início do dia. Então já fica automático para a gente. Mas enfim, professora Marina, o que levou a Marina Bueno, né, que está grávida do Noah, né? Isso. Muito bem-vindo. Vai ser bem-vindo, abençoado. O que levou a professora Marina a escolher nutrição? Qual é a história, a raiz da professora Marina? Assim, vamos lá. Desde sempre eu tive uma relação, não de amor e ódio com o corpo, né? Mas eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que estivesse plenamente satisfeita com a imagem corporal. Principalmente mulheres, né? Nós queremos sempre emagrecer 1 ou 2 quilinhos e é aquela coisa. Então, assim, o desenho do meu corpo é diferente do desenho do corpo da minha mãe. Minha mãe, ela tem mais busto e menos quadril. E eu tenho o oposto dela, eu tenho menos busto e mais quadril. Isso pra mim sempre foi uma questão, porque nem toda roupa fica do jeito que a gente quer, e aí tem a indústria da moda, enfim, é toda uma gama de fatores que contribuem para isso. Então eu sempre fiz dietas, nunca fiz dieta louca, tá? Assim, da sopa, da lua, sempre gostei muito de comer. Mas sempre por conta própria? Sempre por conta própria. Aí ao longo dos anos, né, fui procurando nutricionistas diferentes e fui fazendo dietas diferentes, tinha resultados, e aí aquela coisa, a gente faz a dieta, enfim. E a minha paixão sempre foi cozinhar. Meu avô cozinhava, sempre foi um grande cozinheiro, filho de imigrantes italianos, então assim, a gente tem essa questão da comida. Exatamente, uma boa massa, né, tem o seu espaço. É bom demais. Então assim, eu sempre gostei muito de cozinhar. Quando eu terminei a faculdade de Direito, que eu também sou formada em Direito, eu logo em seguida fui fazer gastronomia. E na gastronomia, era a minha paixão, só que eu tive uma cadeira lá no curso que era de nutrição, dentro da gastronomia. E eu fiquei apaixonadíssima. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. Eu amo cozinhar e você junta literalmente a fome com a vontade de comer, nesse caso. Que você conhece os alimentos, os sabores dos alimentos, como casar ingredientes,
E a nutrição é a parte de função daquele nutriente, né? E aí eu fiz a faculdade de gastronomia, terminei, voltei para Porto Velho, porque eu fiz em Minas. E quando eu voltei para cá, eu falei, será que eu começo outra faculdade? Eu já tinha emendado uma na outra. Eu falei, Direito e nutrição. Direito e gastronomia. E gastronomia. Só que eu falei assim, não, eu tô um pouco cansada, calma. Foram 5 anos de direito, mais 2,5 de gastronomia. Eu falei, é muita coisa, vamos dar uma descansada. E nisso fazendo a pós-graduação em gestão de segurança de alimentos. E nessa pós-graduação, basicamente só tinha nutricionistas. E aí eu fiquei mais imersa mais imersa nesse mundo da nutrição. Aí em 2016 eu falei, não, acho que agora dá, vamos começar. E aí foi aquela descoberta assim que eu falei, gente, eu amo gastronomia, mas eu acho que eu amo tanto quanto ou um pouquinho mais a nutrição. Porque é uma coisa que você ajudar outra pessoa, como se alimentar, como conseguir chegar no objetivo. Então, assim, tem casos dentro do consultório muito legais de pessoas que realmente estavam com a saúde bem comprometida e você ajuda a pessoa a melhorar a saúde dela, é algo, assim, indescritível. E aí, com isso, eu fiz a faculdade, fiquei extremamente apaixonada e já entrei na faculdade sabendo que eu queria ser professora. Porque desde criança eu brincava de dar aula e tudo mais. Você falou duas coisas muito interessantes. Primeiro, que é a questão assim, de você estar fazendo uma faculdade, você estava fazendo direito, num componente ali você se identificou, se apaixonou e falou, nossa, eu acho que nutrição é uma coisa legal para mim. E aí, aconteceu uma vez também na nossa situação, fazendo, não comigo, mas aí eu lembrei dessa história, né, de um colega que a gente começou a fazer a biologia e ele no meio do caminho disse, caramba, não é isso. Então tem muito disso, né, a gente está falando aqui para os nossos alunos, essa questão de você... a gente não tem certeza de tudo. Não. A gente vai conhecendo, eu acho que é importante isso. Sim. Você... eu tenho afinidade para tal, eu tenho habilidade para tal coisa, mas pode ser que você tenha outras vertentes, você, né, acabe migrando para outras situações. E isso é a sua paixão, né? Você vai se identificando com tudo isso. E é interessante que muitas vezes a gente fazendo... tipo assim, às vezes a gente descobre o que a gente gosta fazendo o que a gente achava que gostava. Sim. Né? Que foi o que aconteceu com você, no meu caso com a biologia. Eu tentei para enfermagem primeiro. Eu sempre gostei da área de saúde. Sim. Eu tentei para enfermagem, na época de vestibular ainda. Não tinha Enem, essas coisas. Sim. Enfim, era outro formato. E aí eu fiz para enfermagem e não passei. E quando eu fui na São Lucas, eu sou da primeira turma de biologia da São Lucas, e fiz biologia com segunda opção, nutrição. Era nutrição, tipo assim, não dá numa, mas na outra, né? E aí o que aconteceu? Eu passei em biologia e quando eu entrei em biologia, assim, acho que os primeiros 2 meses eu falei, cara, o que eu queria com enfermagem? É isso aqui, eu gosto disso aqui, entendeu? Agora, é claro, o meu sonho era ser médico. Dizem que biólogo é um médico frustrado, né? Pior que a maioria deles. Tem gente que fala Eu fiz meu primeiro vestibular também foi para medicina, só que realmente eu acho que não tinha essa pegada não. Na nutrição também tem muita gente que começa, hoje em dia, por conta desse boom, né, da nutrição, as pessoas têm feito nutrição, vamos dizer, por amor, né? Uhum. Mas quando eu entrei, muita gente estava na nutrição porque queria outra faculdade. E principalmente medicina. Queria medicina, não conseguiu, vou começar aqui na nutrição, depois eu tranco e vou para medicina. É mais ou menos para eu não ficar parado. Eu vou fazer isso aqui e depois... E assim, a nutrição, pelo que eu estou vendo, a nutrição ela está no teu, não sei, no teu DNA, porque desde pequena... Sim. Tu gosta do ramo, né? Do lance da comida, da alimentação. Você falando do seu vestibular, eu também sou da época do vestibular. Uhum. É cara de nova, mas somos, nova. né? E aí, assim, quando eu fui para fazer o vestibular eu queria já gastronomia. Só que por conta de problemas familiares e tal, enfim, eu não tinha como sair da cidade. Na época não tinha gastronomia aqui. E aí eu falei, não, eu preciso fazer algo que tenha comida. Aí eu tinha 2 opções na São Lucas, ou era nutrição, ou era turismo. Aí eu falei, não dá pra fazer nutrição, porque naquela época ainda, hoje em dia não é mais assim, a gente tinha a parte de anatomia e era em peça anatômica. Real, né? Era em cadáver. E eu falei, eu não vou, a gente já tinha feito, a escola que eu estudava fez uma visita na faculdade, eu já tinha visto
nos tanques, eu falei, eu não tenho estômago para isso. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem as aulas de anatomia, mas são peças anatômicas sintéticas, né? Então é mais tranquilo. E aí eu não fiz nutrição, eu fiz turismo, passei para turismo, aí passei para... É habilidosa. Não, aí passei para... Eu tinha me matriculado para turismo, aí passei para direito, minha mãe falou, você não vai ser turista, vai fazer direito, aí fiz direito, não escondo. Você viu a frase, professor Silvio? Você não vai fazer turismo, você vai fazer direito. Então assim, naquela época eu não tinha assim tanta... Era uma garota, eu falei, ai, tá bom, vou fazer aquilo ali. Meio assim, é bem influenciável, né? Sim, Assim, a gente... fulano falou que isso é legal, vou ver. Né? A gente... Mas assim, o que eu quero falar com isso, que eu acho que é legal, é porque nós somos mutáveis. Sim. Não é mais igual era na época, por exemplo, dos nossos avós, nossos pais, que faziam um curso e era aquele curso pro resto da vida. Então assim, hoje em dia, você fez uma faculdade, não gostou, termina ela, né? Pelo amor de Deus, porque eu conheço pessoas que vão fazendo assim, picadinho vários cursos. 6 meses, daqui a pouco. Mas assim, faça aquele curso, mas nada impede que você faça outro. Quando as pessoas sabem que eu formei 3 vezes, as pessoas, como você consegue tal? Eu falo, gente, passa tão rápido, mas tão rápido, que dá pra você fazer um segundo curso se você quisesse. E eu acho que não tem idade também. Sim, Né? As pessoas se prendem muito a essa questão de idade e tal. Eu vim fazer vim fazer nutrição, eu já tinha mais de 30 anos. Então, eu não era uma recém-formada na escola, né, no ensino médio. E eu estudava com pessoas que estavam acabado de sair do ensino médio. Então, assim, se você tem vontade de fazer uma faculdade, você já tem ali seus 20, seus 30, seus 40, se joga e vai. Porque E Marina, não qual foi a tua experiência assim, em relação a sair da gastronomia para a nutrição? O que você viu de diferente que você disse assim, não é a gastronomia, é a nutrição? Assim, a gastronomia, eu costumo falar para meus alunos o seguinte, se você tem oportunidade, os alunos da nutrição, se você tem oportunidade de fazer um curso de gastronomia ou concomitante à nutrição ou pós-nutrição, faça. Porque a nutrição ela vai te dar toda a base científica de nutrientes. Muito, né? Soma demais. Só que ela vai te dar a base científica. O que é a vitamina, o que é o mineral, para que funciona, o que vai trazer de benefício para o seu corpo. E só isso. Ele não traz... A gente até tenta ali fazer uma questão de... Tem aulas práticas, né, dentro da cozinha, de como que cocciona um alimento, porcionamento de alimento e tudo mais. Mas você não chega a trabalhar profundamente questão de sabor. Então, assim, se eu misturar tal legume com tal proteína, vai dar um sabor bom. Fica um sabor agradável. E já a gastronomia trabalha muito o sabor. Os sabores. Entendeu? Sabor, olfato, texturas, paladar. Isso quer dizer, o olfato deles. Exatamente. Visão, se você vai fazer um prato agradável visualmente. E aí isso faz muita diferença, porque às vezes é o que eu falo, gente, você vai passar um cardápio para um paciente, se você não sabe combinar sabores, não fica agradável. Nutricionalmente falando, tá rico, né? Tá rico. Mas aí você fala pra pessoa comer aquilo, aí a pessoa vai comer, por exemplo, eu tenho uma birra, um negócio que a galera adora, tá? Se você gosta, por favor, não me julgue. Odeio. Chama crepioca. Nossa. Que é você pegar a farinha de tapioca, mistura ovo, e aí normalmente você coloca, os nutricionistas, uma grande parte manda colocar, por exemplo, creme de ricota. Ovo não tem gosto de nada. Ovo se você não salga, tá? Tudo isso sem sal. Tapioca não tem gosto de nada, ovo não tem gosto de nada e o creme de ricota tem um gosto muito suave. Você misturou os três, fica um negócio que parece um isopor. Fica nada com nada. Exatamente. Entendeu? E aí... Mas nutricionalmente? Não, nutricionalmente é bom, né? Sim. Só que a gente... Você come crepioca, né? Eu sabia. Só que assim, apesar de nutricionalmente ser bom, a alimentação está muito ligada a prazer. Certo? Então assim, se você não sente prazer naquilo que você está comendo, você não vai levar esse cardápio, essa dieta, essa alimentação por muito tempo. Exatamente. Então, até onde vale você comer algo que é muito nutricionalmente excelente, se em questão de paladar não te agrada. Você vai ficar comendo algo só porque faz muito bem, mas eu odeio. Eu faço uma analogia disso que você está falando, tipo, uma coisa é a parte técnica do alimento, que é a nutrição. Sim. Outra coisa, eu faria uma analogia tipo a engenharia do alimento, o lance da montagem, sim, até mesmo
arquitetura, olha onde é que eu tô. Arquitetura no sentido visual, o visual também te atrai muito. Sim. Cara, isso parece estar bom. É o visual, né? E o sabor. Sim. Né? A nutrição em si, como você falou, ela, eu acho que ela tá implícita no processo, mas ela não aparece ali. Sim. Né? Tecnicamente, ela está ali dentro do que a gente está vendo. Né? E eu acho que é isso que você está falando, né? Que a gastronomia, o curso de gastronomia, ele vem somar com a nutrição, que ele te deixa, é como se ele te deixasse um profissional mais completo. Exatamente. Na verdade. Então, dentro dessa viagem aqui que a gente está fazendo, professora, o que você diria com relação a uma alimentação boa, em termos nutricional, tô falando, Certo. né? Ela vai influenciar na qualidade de vida com relação à saúde do indivíduo? Claro, totalmente. Se você só consome alimentos ultraprocessados, você vai ter uma qualidade de vida diferente, uma expectativa de vida diferente. Então, aquelas pessoas que gostam, seja por questões financeiras, seja por questões de falta de tempo, porque é aquela coisa, né? Todo mundo está na correria. Só que existe o que, pelo menos para mim, que se chama prioridade. Qual é a sua prioridade? É sua saúde? Sua prioridade é só o seu trabalho? Então, assim, se você consome só alimentos ultraprocessados, que é salgadinho de pacote, suco de pacote, tudo que tá aqui você precisa desembalar muito, sua expectativa de vida não vai ser alta. Sim. Você vai ter aí uma patologia, vai ter uma diabetes, uma hipertensão e assim você vai tendo menos qualidade de vida. Porque você vai começar a ter que gastar com remédio, enfim. É uma bola de neve. Se você tem uma alimentação mais saudável, né, comendo frutas, legumes, eventualmente você pode comer um salgadinho, você pode não é comer... proibido. Não, né? não é proibido. Nada é proibido. Você precisa encontrar o equilíbrio, porque não... Hoje em dia, é o que eu falo, se você pega uma criança, por exemplo, meu filho vai nascer, e eu vou fazer a introdução alimentar dele, se eu fizer uma introdução alimentar bem feita, e evitando açúcar até os 2 anos, tudo aquilo que a nutrição preconiza, você consegue ter uma criança com uma alimentação mais saudável, mais limpa, consequentemente, um adolescente, um adulto, provavelmente sem problemas de saúde, ou com menores problemas de saúde, tá? Agora, se você não faz uma introdução bem feita, ou nós, que já estamos contaminados com um monte de açúcar, Fast de food. sal, de fast food, para você mudar a alimentação de um adolescente ou de um adulto hoje, é muito mais difícil do que você construir uma alimentação do zero de uma criança. Entende? Então, assim, eu falar para o Silvio, olha, Silvio, você come assim, assim, que não tá muito bom, vamos tentar organizar isso. Para ele, provavelmente, vai ser muito mais difícil do que se você pega uma criancinha que não conhece nada e você só dá alimentos Constrói o saudáveis. hábito dela. Exatamente, constrói o hábito dela. A minha filha, por exemplo, professora, graças a Deus a gente conseguiu fazer isso. Sim. Sempre, por exemplo, ela detesta refrigerante. Ela toma, mas Não faz questão, né? não faz questão. A gente introduziu isso. Né? Lá em casa a gente não curte muito refrigerante. Outra coisa, eu fico impressionado com a minha filha. Ela adora salada. Ela adora. Ela chega, pai, hoje foi sopa de legumes. Salada, foi legume. Ela pede tomate, ela come brócolis como quem come maçã. Sim. Ela cozida, ela pega Uma arvorezinha. uma arvorezinha daquela e fala, meu Deus, eu com 5 E não tem gosto anos, de nada. eu olhava aquilo, cebola, eu não gostava, ela pede tomate, ela pede alface, ela quer beterraba. Mãe, põe beterraba aqui pra mim, por favor. Eu falo, cara, isso é muito legal. Né? E hoje em dia a gente vê reportagens, artigos, a gente que está nesse ramo estudando, né? A gente vê artigos de quanto a qualidade da alimentação tem afetado as novas gerações. Sim. Com a questão do fast food, a coisa do rápido, Sim. da coisa mais rápida. Né? Então, a nutrição, ela acaba ganhando uma importância. Né? A gente pode dizer, professora, que eu fico viajando aqui nas minhas coisas e de repente vem uma pergunta. A gente pode dizer que a alimentação é uma espécie de remédio. Sim. Em alguma situação, ó, eu já vi um vídeo o cara dizendo isso assim, o profissional dizendo, o cara, né, ele dizendo assim, nós somos fruto da natureza. Sim. Quanto mais perto do
natural nós estivermos, o nosso corpo vai estar mais saudável. Então, quanto mais nós introduzirmos coisas artificiais no nosso dia a dia, é como se você estivesse trazendo um produto que o seu corpo não é muito compatível com ele, né? Então, existem, professora, alguns tipos de alimento específicos que vão trabalhar determinadas, sei lá, comportamentos, que vão influenciar de fato na qualidade de vida, no sentido assim, por exemplo, a gente estava falando aqui nos bastidores da depressão. Hoje em dia tem questão de depressão, ansiedade é comum, isso. Não só nos mais velhos, nos próprios mais jovens, né? E eu já li artigos falando sobre a questão do triptofano, né, que é um aminoácido presente na banana, principalmente, que ele vai ajudar nisso. Tem também a produção de hormônios que vão ajudar na regulagem do humor e tal. E tem também a questão dos hormônios em si, né, que são reguladores ali de várias atividades metabólicas. Quais seriam os alimentos mais básicos, mas que já são bem úteis, que não precisa ser... Existe, você pode dizer, no dia a dia tem esse tipo de alimentos que não precisa você ser mirabolante. Isso aqui já te dá uma... Existe... Assim, em relação, você falou, o alimento pode ser seu remédio. O Hipócrates, ele tem uma frase que é levada na nutrição, que é que o seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Então, se você tem uma boa alimentação, consequentemente, você já está se tratando, certo? Um ponto de atenção para os nossos alunos, né? Alimentação, nutrição. Qual seria a diferença, assim, para que eles não... Tá. Quando você se alimenta, não necessariamente você está se nutrindo, tá? Se você come um pacote de bolacha, você está alimentado, você não está nutrido. Você colocou coisa dentro do seu estômago, você não está com fome, mas nutricionalmente falando, é pobre em nutrientes. Então você não foi nutrido. É uma satisfação mecânica, né? Isso. Simplesmente encheu. Isso. Você vai acabar com aquela sensação de fome. Mas o seu corpo, os nutrientes que ele precisa para funcionar vão estar deficientes, tá? Essa questão assim, de qual alimento é melhor e tal, eu não gosto muito de focar em alimentos específicos, porque eu acho que aí acaba que a gente... as suas individualidades. Afunila não só as individualidades, mas principalmente acaba acontecendo o que a gente vê hoje em dia, que é assim, a moda da chia. A chia é um superalimento. Aí o povo morre de comer chia e taca chia em tudo. É chia no feijão, chia no arroz, chia... Entendeu? Então, assim... Se não tiver chia em casa. Exatamente. Então, assim, por exemplo, a chia realmente é um alimento muito completo. A quinoa também é um alimento muito completo. São 2 sementes, né? Que você tem ali proteínas, vitaminas, sais minerais. As pessoas costumam usar pouco. A chia eu acho muito mais fácil de consumir do que a quinoa, porque a quinoa você tem que normalmente cozinhar e tal, tem um processo. A chia não, ela do jeito que ela tá ali in natura, você só joga por cima ali de uma fruta, ou numa salada, ou num iogurte, você já tem ali um lanche, vamos dizer. Um iogurte com chia, você já fez um lanchinho ali, super nutritivo, vão ter as vitaminas. O iogurte, ele... Quanto mais natural e mais sem conservantes, a gente fala normalmente, escolha um iogurte que tenha só o fermento lácteo e o leite, né? Mas o que eu trabalho em consultório você gosta desse iogurte? Não, odeio, tal. Qual que você gosta? Eu gosto daquele sabor morango e tal. Então toma ele. É melhor você tomar um iogurte, mesmo que ele tenha sabor e um pouco de açúcar e um conservante, do que você abrir um pacote de bolacha recheada. É isso. Entendeu? Então, assim, são as escolhas menos danosas, vamos dizer assim. Ótimo, eu tomo o iogurte com a bolacha recheada. Junta os dois, né? Faz um equilíbrio, né? O importante é o equilíbrio. Na natureza, o equilíbrio é importante. Sim, mas assim, tem, por exemplo, essa questão de depressão. Hoje em dia, se tem muitos casos de depressão, que... Claro, não é que a alimentação é a causadora disso, mas Com licença, professora, rapidão. Pode falar. Eu vou até falar olhando para cá.
ninguém aqui está falando, pessoal, eu como professor, também a professora Marina, a professora Tabata, não estamos aqui falando que depressão e ansiedade são causadas por má alimentação, não é isso. O que nós estamos abordando é que a alimentação pode ajudar, né, no controle desses tipos de doenças que são consideradas novas, tá bom? Que fique claro isso. Mas então, professora, só, né, continuando, então, pode continuar discorrendo. Então, a má alimentação, você acaba causando disfunção no seu organismo. E aí propicia mais você ter diversas patologias, dentre elas a diabetes, a depressão, a ansiedade, porque você descompensou seu organismo. Você colocou muito sódio, você colocou muito açúcar, muita gordura, e isso descompensa tudo. Porque nós somos seres complexos. As pessoas e vários colegas de profissão, enfim, não só da nutrição, de outras áreas, gostam muito de desmembrar o ser humano. E nós não somos desmembráveis, entendeu? Nós somos seres muito complexos. Então, assim... Um sistema depende do outro. Exatamente. Né? Não adianta você querer tratar um problema sem olhar para o outro, entendeu? Normalmente, o que eu costumo falar para os alunos em estágio, se você tem um paciente que ele tem hipertensão, normalmente ele tem uma diabetes associada. Porque quando ele toma um remédio para hipertensão, ele acaba tendo ali consequências, porque todo remédio tem os seus efeitos colaterais. E aí acaba desenvolvendo ao longo do tempo uma diabetes. Aí ele toma um remédio para diabetes. Aí descompensa um outro sistema do organismo. E aí assim vai indo. Então, por exemplo, alimentos que são básicos. As pessoas não precisam comprar frutas colhidas por freiras virgens, cegas, dos Alpes, suíços. Não precisa disso. Você precisa comer o básico, que é arroz, feijão, uma fonte de proteína que pode ser ovo, pode ser um peixe, pode ser uma carne. Aí nós falamos, o peixe, de preferência que não seja frito, que seja cozido ou assado. Se quiser comer frito... A mesma coisa para carne também? A mesma coisa para carne, né? Se quiser comer, por exemplo, peixe frito, que seja grelhado, ao invés de ser frito na gordura, naquela... no azeitezinho. Rapaz! É bom. A carne, nós normalmente indicamos que sejam cortes mais magros, e não precisa ser corte de primeira, então vou ter que comer filé. Não. Por exemplo, o músculo é uma carne muito boa, rica em colágeno. Você pode colocar, tem as formas de preparar os alimentos, e você consegue extrair o melhor deles. Carne de porco também é uma carne muito boa, e é barata, e as pessoas às vezes consomem muito pouco. Você não gosta de carne de porco? Eu gosto. Olha, eu não sou fã, mas eu gosto. Não, eu não gosto. Tá, eu tenho um negócio pra mim que não existe comida ruim. Não. Existe comida mal preparada. Não, olha, mas eu já sou daqui. Eu não gosto... existe comida ruim, existe pouca fome. Exatamente. Eu tô falando assim, que eu não gosto. Vou sair hoje pra comprar carne de porco pra fazer um prato. Não. Mas se eu for no convidado, pelo Silvio, pela Marina, que disse que tem prazer em cozinhar, né? Enfim, se eu for convidada, eu vou comer muito bem. Eu vou te contar uma história recente, tá? Meu namorado vai rir quando ele assistir esse podcast. Esses dias mesmo, por conta da gestação, eu perdi muito peso. Porque passei muito mal e tal, coisa da gestação. Assim, quem é mãe, quem vai ser mãe vai saber o que eu vou falar. E aí eu sempre fui formiga. E eu não sei o que aconteceu, eu parei de ter vontade de doce. Eu fiquei muito do salgado. Eu queria saber. E aí, agora que eu comecei a voltar, consegui comer algumas coisas doces. Aí eu fui fazer, e eu amo chocolate, e essa criança não gosta muito de chocolate. Então toda vez que eu como chocolate, eu passo mal. Aí eu vi uma receita que eu adoro, eu amo assim, o mesmo tanto que eu amo gastronomia, eu amo nutrição, é uma coisa que pra mim tá muito interligada. São duas paixões. Aí tem uma moça que eu sigo no Instagram, que ela faz umas receitas, gente, maravilhosa. Aí ela... Deve ser bom, mas só dela falar já tá dando água. Vocês não estão entendendo. Ela é turca. E aí ela fez uma receita que era com uma maçã picada assim, e caramelizava a maçã e tal, não sei o que, e depois fazia uma massinha de bolo e servia com sorvete de creme. Eita. Fui fazer a receita, comprei tudo e tal, não sei o que, fiz a receita, aí falei pro meu namorado, vamos, a gente já tinha jantado, falei, vamos comer a sobremesa. Aí o que tem? Eu falei, tem essa maçã aqui que eu fiz com isso é bolo, só sobremesa. E o sorvete. Aí ele, muito preconceituoso, porque quando você fala assim, é sobremesa com maçã, né? Quando você fala que tem fruta na sobremesa, a pessoa já acha que não é sobremesa e maçã
eu vou te falar, maçã é uma das frutas, coitada, mais, assim, Mal mal vistas. Porque toda vez que você fala, come uma maçã, a pessoa fala, mas maçã me dá mais fome, maçã não tira minha fome. Aí tá, aí eu peguei, ele só pôs no potinho um monte de sorvete, e eu pus a maçã Mais com o misturado. bolo e tal, e o sorvete e tal. Gente, na hora que eu fui comer, eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. E realmente tava com sabor, assim, é um negócio inexplicável. Meu Deus, Depois eu vou quero passar. saber. Depois eu vou passar a receita pra vocês. Mas era um negócio assim, sem explicação. A A pessoa combinação. vai pedir na descrição do vídeo. Eu coloco. Aí, gente, era um negócio assim que é uma combinação de sabores inexplicável. Pelo menos pra mim, e que a grávida fica com o paladar mais aguçado. Verdade. Ele ficou me olhando com uma cara toda murcha, tipo assim, eu queria. Eu dei um pedaço pra ele provar, ele, nossa, é muito bom mesmo. Aí ele foi lá e pegou a maçã. Só. Então é assim, quando eu falo que não existe alimento ruim e alimento mal preparado, é porque às vezes você não consegue extrair o melhor daquele alimento, o melhor sabor que ele pode proporcionar. Entendeu? O potencial da gastronomia. Exatamente, por isso que eu falo que tem que casar a gastronomia com a nutrição. Exatamente, a gastronomia ela sabe buscar Ela tira o melhor do Exatamente. alimento, né? Claro que a gente não vai comer maçã só dessa forma, Sim. porque aí também não dá, né? Porque ali tem açúcar, Caloria, né? tem a caloria, e, enfim, né? Um adicional ali que é para uma eventualidade. Mas, por exemplo, às vezes é melhor você comer uma sobremesa que tem alguma fruta embutida do que você comer algo que só é um creme ou, sei lá, um pudim também tem seu valor, tá? Amo pudim também. Ai, amo também. Mas assim, as pessoas, elas tá precisam entender. Estão misturando aqui gosto pessoal com nutrição. Sim. Não, mas olha, quando eu vou montar cardápio, tem coisas que eu não gosto e que o paciente gosta e que a gente vai, né? Não do paciente, porque a gente tá ali. Quando a ele gosta, serviço ele do paciente. comenta que ele gosta daquilo, aí você Sim. já adiciona. Sim, exatamente. Então, assim, o paciente gosta, sei lá, de buchada. Não é algo que é da minha preferência alimentar, mas eu não posso julgar o paciente. E a gente tem que trabalhar pro benefício do paciente. Tu falando Mas dessa aí- questão dessa diferença aí de que não existe prato de ruim tudo. Tem gente que reclama demais de o alimento dentro do hospital, né? Sim. Marina, eu já fui internada, já fiquei lá. Eu nunca reclamei. Pra você ver que eu não tenho assim muita. Não, é sério. Vai dizer que tu acha gostoso. Não, é sério. Eu não. Pra mim tá muito bom. Olha. Não que eu ficaria comendo pro resto da vida. Sim. Ó, eu não sei. É bom, mas eu não quero pra sempre. Não, dá tudo demais e só. Não, a aquilo, grande né? questão que eu vejo da alimentação hospitalar é em questão de quantidade de sódio. A gente em casa coloca muito sal. Entendeu? O brasileiro consome isso que eu sinto uma quantidade falta. de sal muito grande. O ideal, se eu não me engano, tá, gente? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Que a cabeça da grávida é uma bênção. Mas nós deveríamos comer por dia 12 gramas de sal. E esses 12 gramas de sal, vamos dizer, seria o equivalente a um pacotinho de sal. Daqueles sachêzinhos. Daquele sachêzinho. Mas esses 12 gramas do dia inteiro de toda a alimentação. Toda a Não alimentação. é adicionar no preparo. Então, por exemplo, você faz o arroz sem sal, feijão sem sal, tudo sem sal, e você Só teria que sal e salgar toda a sua comida Na do hora de dia comer. com aquilo ali. Ah, entendi. Entendeu? Porque o que acontece? As pessoas fazem o alimento e ainda salgam mais ainda depois. E aí quando você chega no hospital, tem tudo ali controlado, mesmo porque faz comida para um monte de gente. Não dá pra fazer uma comida especial pro Silvio, uma comida especial pra Tato. Porque senão o povo ia só viver de fazer isso. A gente já foi levando, olha como flui, né? Tá dentro de um questionamento, Sim. né? E a gente você já tá até falando sobre isso. Então, uma alimentação, ela não é qualquer tipo de organismo, a mesmo tipo de alimentação vai ser adequada. Não. Existem peculiaridades, digamos assim. Sim, existe. O que vai compor, por exemplo, um cardápio para você e um para ela? Primeiro, você é homem, ela é mulher. Então a gente já tem questão de metabolismos diferentes. O homem tem um metabolismo normalmente mais acelerado do que o da mulher. Se o homem está com o corpo ali, vamos dizer, com seus hormônios em dia e tudo mais, você tem um metabolismo mais acelerado. Se isso está descompensado, você provavelmente vai estar com o metabolismo um pouquinho mais lento e tal, mas isso é ajustável. Aí a gente tem a diferença de idade, que também vai modificar a questão da alimentação. Tem a diferença de atividade física, se faz atividade física ou não. A diferença da sua rotina, se você tem uma rotina mais agitada ou não. Então tudo isso vai influenciar. Não dá para eu pegar, e o que acontece muito hoje você vai para o nutricionista, faz a dieta. Vai comigo.
fiz a sua dieta. Aí seu irmão, seu cunhado, seu primo, não sei o quê, quer, Silvio, me passa a sua dieta, porque se emagreceu 10 quilos eu também vou fazer. Às vezes eles não vão ter resultado, às vezes eles vão engordar. Entendeu? Porque o metabolismo é diferente, as necessidades são diferentes, às vezes as práticas físicas são diferentes. Sim, e às vezes também, dependendo se você tem alguma patologia ou não, isso tem que ser ajustado dentro da dieta. Entende? Não dá pra pegar e fazer um montante assim. O que a gente indica é o básico, que é arroz, feijão, uma proteína, frutas, legumes e verduras. Entende? Que normalmente a gente fala assim, como que faz um prato saudável? Então, metade do prato a gente divide ele para verduras e legumes, sejam elas cruas e cozidas. Então, normalmente eu peço para o paciente colocar 1/4 do prato de legumes cozidos e o outro 1/4 do prato de salada crua. Pode ser alface, pode ser tomate, pode ser qualquer outro folhoso. E aí, o restante do prato, a outra metade, você vai dividir entre proteína que a gente chama de vegetal, que seria o feijão, né? E a proteína animal, aí você vai colocar o ovo, a carne, o peixe, o frango, o porco, o que você quiser. E 1/4 do prato de carboidrato, que aí pode ser macarrão, farinha, batata, inhame, que mais? Eu tava esperando você dizer aí o arroz, que eu tô tentando, né? Mas enfim. O arroz, ele é um vilão? Não. Nem o arroz, nem o pão, gente. Eu fiz um quadrinho que se explica. Eu acho que o vilão é um exagero, né, Exatamente. Eu acho que o vilão, Quantidade. qualquer situação é um exagero. E o modo de preparo, tá? Porque assim, vamos lá, tem gente que faz o arroz, que o arroz fica brilhando de tanto óleo. Entendeu? Olha lá, o Silvio tá delirando. Né? Então assim, você pode até fritar o arroz, não tem problema. Vai variar da quantidade de óleo que você vai colocar. Se você coloca 1 colher de sopa, dependendo da quantidade de arroz, ok. Agora, tem gente que faz comida boiando no óleo. E aí não tem... Eu nem me dou bem muito porque eu tenho enxaqueca, gastrite, Sim. então isso fisicamente não cai bem pra mim. Pois é, então assim, não é que o arroz é o vilão, ou por exemplo, o pão é o vilão. Eu vejo muitos pacientes, eu não como pão. E a pessoa ama pão, eu falo, gente, mas é uma tortura. Não tem problema comer o pão. O que não dá é pra você fazer a sua dieta baseada em pão. Comer pão no café da manhã, aí pão no lanche da manhã, pão no lanche da tarde, pão no jantar. Meu Deus, eu tô todo errado. Eu tomo iogurte com bolacha recheada, eu como pão na café da manhã, pão... Não, mas por exemplo, quer comer bolacha recheada? Quanto que você come de bolacha recheada? É um pacote? Não, mas não é todo dia. Não é todo dia. E eu também tenho um hábito muito chato. Não é chato, eu quero dizer assim, eu acho que é muito prejudicial. Eu como pra ir dormir. Ai, nossa. Eu tenho essa mania. Eu trabalho na noite, eu trabalho com música também. E eu chego. Ainda bem que você falou, eu trabalho na noite, eu trabalho com música. Essa frase foi Eu trabalho com música, então assim, é normal eu chegar em casa e desacelerar. Eu não chego, tomo banho e vou dormir. Sim. Eu chego, vou assistir uma TV, vou comer alguma coisa. E às vezes, vindo pra casa, eu paro no lanche, é um x-tudo, um x-bagunça, um suco de cupuaçu com leite. Sim. E uma refeição bem leve pra poder dormir. É básico, né? E vou pra casa dormir. E Tá só forrando o estômago. mas aí, até eu sou professor de biologia, né? Então, tem coisas que a gente sabe. Eu sei que isso é errado. Mas, meu Deus, eu tô com fome, eu tenho que comer alguma coisa. E quando você chega em casa, um leitinho com uma bolacha, vamos supor, não vai te suprir, né? Não vai me suprir. Ele tá se alimentando, mas não tá se nutrindo. Exatamente. Mas, professora, nós já abordamos aqui coisas que eu tinha roteirizado, tipo, uma boa alimentação é muito linkada com a saúde. A gente tem a questão falei aqui sobre a alimentação e produção de hormônios, a influência, né, que os hormônios têm, portanto, a alimentação com relação às novas doenças. Falamos que uma alimentação ela vai afetar no funcionamento do nosso organismo, né, que ela funciona como um remédio, né? Eu fiz essa pergunta. Agora, para a gente finalizar, fica uma pergunta que a gente falou aqui nos bastidores. O nutrólogo e o nutricionista, ou nutrologia e nutrição, né, como ramos científicos, é a mesma coisa? Não. Quem precisa de um nutrólogo, eu vou no nutricionista achando que é a mesma coisa? Não? Não.
Assim, ó, o nutricionista é uma faculdade, né? A nutrição é uma faculdade que permite que faça cardápio, que elabore esse cardápio, tá? O nutrólogo é uma especialidade da medicina. Então a pessoa faz os 6 anos de medicina e se especializa em nutrologia. Na nutrologia, você vai trabalhar o organismo na questão, seria semelhante um pouco ao endocrinologista, que trabalha essa questão hormonal e tudo mais. Mas nem o endocrinologista, nem o nutrólogo pode passar cardápio, pode prescrever um cardápio. Então você pode ir lá para fazer exames, para ver como está o seu metabolismo, para ver como estão os seus hormônios, para te entender por dentro. Se precisar de alguma medicação, são esses profissionais que vão te passar medicação. O nutricionista não pode passar medicação. A gente não tem essa competência e essa especialidade de passar medicação, tá? A gente vai trabalhar com você tudo que a gente puder dentro de fitoterápicos, dentro da própria alimentação, algumas infusões, né, que o pessoal conhece como chás. Então, isso a gente pode fazer. Agora, medicação, falar assim, olha, você vai tomar tal hormônio, o hormônio X, a gente não pode fazer, tá? Da mesma forma que eles não podem prescrever um cardápio. Acontece. Tá certo, não tá. Porque, assim, não é porque eu faço na minha vida que eu sei e eu tenho competência para fazer para o outro. Sim. Entendeu? Então, assim, eu estudo muito de alimentação e tudo mais, só que, gente, um nutricionista passa 4 anos. Eu passei, na época que eu fiz, eram 4 anos e meio de faculdade. Então, você passa 4 anos e meio vendo só isso, entendendo o corpo e os nutrientes de forma aprofundada. A especialidade de nutrologia é menos tempo. Então, não dá pra você ver tudo que você vê em 4 anos em 2 anos de especialização. Entendeu? Então, e as competências são diferentes. O que precisa se fazer seria se respeitar essas competências. Eu não posso passar medicação, mas você também não pode passar o cardápio. O que dá pra fazer é trabalhar em conjunto. Você vai no nutrólogo, o nutrólogo te encaminha pra mim, eu converso com ele, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que é renal. Ela tem um médico dela e eu sou a nutricionista dela. E aí aconteceu, deu entrar em contato com o médico dela falou, olha, eu preciso de um cardápio assim, nesses moldes. E aí eu fui e montei o cardápio dela nos moldes que ele precisava para tratar a nefropatia dela, tá? O problema renal dela. E aí a gente conseguiu ajustar a questão da alimentação dela, ajustar as taxas dela, que estavam todas compensadas, voltaram, mas é um trabalho em conjunto. Ele não pode, e ele não tem competência para poder prescrever um cardápio certinho, os cálculos certinho, que ele pode até prejudicar a saúde do paciente. Então, o nutrólogo, ele está mais relacionado à nutrição enquanto componentes químicos no corpo, tipo sal mineral, ou... Eu estou entendendo dessa forma. Tipo assim, não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O nutrólogo, ele avalia a nutrição do ponto de vista sal mineral, carboidrato, nesse sentido, não em si voltado para a alimentação. Ele mais avalia elementos químicos relacionados. Mas ele vai avaliar o elemento químico em relação ao seu metabolismo. Se o seu metabolismo está funcionando, tá? E se ele não está funcionando, o que faltaria? Só que aí, por exemplo, vamos dizer que ele identificou que falta no seu organismo magnésio, potássio e zinco, certo? Tem como a gente fazer a suplementação disso via medicamento, tá? A questão de, por exemplo, vitaminas e suplementos, o nutricionista pode fazer. Eu gosto de trabalhar mais em relação à alimentação, por conta do jeito que o corpo metaboliza, tá? Porque é muito diferente você comer um brócolis para ter ali as vitaminas dele e você consumir uma cápsula, tá? Hoje em dia o pessoal gosta muito de cápsula, só que tudo que você consome de medicamento passa pelo fígado e pelos rins. E aí o que acontece? Sobrecarrega. E aí você lá na frente tem um problema. Que aí você vai conseguir tratar com um nutrólogo ou com um endocrinologista ou outro médico da patologia específica com outra medicação, tá? O que vai prejudicar a gente aqui agora é o tempo, né? Porque a gente realmente... Mas assim, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da vitamina D, que você falou ali, já deu aquele... né? A questão enfim, quando a gente entra nesse universo, a gente vai vendo que tem uma profundidade. E nós somos esse ser, como se iniciou, um todo. Você tem que analisar um todo, né? Pra poder se ajudar. Porque se você não se ajuda,
Chega uma certa idade que a... Como é? A conta chega? A conta chega. E hoje em dia também, na própria alimentação, né? Eu acho que ela está muito... Ela ganhou muita importância dentro da questão qualidade de vida e longevidade. Sim. Né? Tanto para o lado ruim, tem gente que se alimenta mal, isso vai fazer mal. E quem opta por se preocupar com essa questão de uma boa alimentação, como você falou, o mundo está muito efêmero, está tudo muito rápido. Sim, então, você, ainda mais o mundo capitalista, você precisa fazer dinheiro, você não pode perder tempo. E isso vai te levar para uma alimentação ruim. Eu tenho que ser rápido, eu não posso demorar. Né? E você acaba dando aquilo que nós falamos lá no início, priorizando um lado e falhando em outro. Sim. E esse que você falha, geralmente, que é o corpo humano, o seu organismo, lá na frente vai te cobrar mais cedo, né? Porque você não deu um alicerce bom para aquilo. Professora, nós ficaremos aqui, acho que até amanhã, Ixi, com certeza. Falando. Se quiser marcar mais um, a gente Super agradável. Muito Tenho certeza que todos curtiram aí a nossa convidada, a professora Marina. Prazer enorme recebê-la. Foi um bate-papo super top. Professora, eu tenho muito a agradecer a mediação tecnológica, né? O podcast Medtech, né? Em Rondônia. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para trazer informação para os alunos, esse é um material voltado para a educação, agora, claro, de utilidade pública, né? Os assuntos que a gente aborda aqui. Mas você, aluno, pode ter certeza que foi uma entrevista muito salutar, né? Foi muito proveitosa. E, professora Marina, a gente quer aqui, mais uma vez, agradecer pela sua participação. Espero poder contar com você outras vezes. Né? Não é porque o tempo está acabando que acabou o assunto, não. Né? Tá bom? Espero que você possa estar retornando com a gente e quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Quero agradecer mais uma vez o convite. Segunda vez que eu estou aqui no Medtech. É uma satisfação, né, poder falar mais sobre a nutrição. Eu acho que é um assunto muito importante. E vocês estão dando esse espaço, principalmente para os jovens, né, que a gente ainda tem, vamos dizer assim, tempo de salvar, né, essa questão da alimentação deles. Me deixa à disposição, pelo menos até antes do Noah nascer. Quando quiser, a gente volta aqui para bater mais um papo. O Noah está quantos meses, professora? Estou com 7, quase 8. Tem que ter um mês. Se quiser outro, é daqui a um mês. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ou se não, mais pra frente também a gente volta. É muito bom. Será um prazer. Vai ser ótimo. Mas se vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigada. Valeu, professora. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fique por aí, né? Vá acompanhando aí o podcast Medtech, que a gente sempre está aqui com assuntos interessantes que vão te servir como suporte lá para a resolução das nossas atividades, enfim, de todo o nosso material. Tá bom? Um abraço, até a próxima.